tarde a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma meditação breve da palavra do Senhor. Nós lembramos que passamos por um período de Páscoa onde nós celebramos a morte de Cristo e a ressurreição do Senhor. Graças a Deus, porque o Senhor morreu e ressuscitou e está vivo. Alguns fatos aconteceram após a ressurreição de Cristo. Eu gostaria de mencionar alguns deles, inclusive aqui os discípulos a caminho de Emaús. Está em Lucas capítulo 24, 13, que a palavra diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências daqueles últimos dias? Nós entendemos, pois estaremos meditando um pouco mais no texto, mas aqui nós vemos que, a princípio, esses 2 discípulos estavam indo a caminho de Emaús, conversando a respeito dos acontecimentos da morte de Cristo. Porém, eles não falavam a respeito da ressurreição de Cristo. E esse relato, inclusive, é mencionado por Eusébio, um dos pais da igreja, que viveu na década de 264 a 340 depois de Cristo. E Eusébio, ele fala que esse relato foi escrito, foi mencionado pela família de Jesus. E Lucas, na verdade, Lucas não era um discípulo de Cristo, mas Lucas se tornou discípulo depois da ressurreição de Cristo, quando Lucas foi enviado às regiões de Jerusalém e circunvizinhanças para poder investigar os fatos ocorridos. E a gente vê que Lucas investigou tudo minuciosamente a respeito de tudo que aconteceu na vida de Cristo Jesus. E ele escreve essa parte aqui porque certamente ele buscou na família de Jesus esse relato. Porque, segundo o próprio Eusébio, esse Cleopas, ele era um irmão de José, o pai de Jesus. Para quem não sabe, Jesus teve uma família aqui na terra. Jesus teve irmãos e irmãs. Se você for ler lá em Atos 1:14, você vai ver a respeito disso. E se você for ver também em Marcos capítulo 6, a partir do verso 3, você vai também ver essa verdade. E aqui o texto fala que esse Cleopas, juntamente com o outro, estavam indo para Emaús. E ali, naquela caminhada, o próprio Jesus se aproxima deles. E ali eles tiveram o quê? Um impedimento para reconhecer a Cristo. O próprio Deus fez com que isto acontecesse, porque não era o momento ideal para que eles reconhecessem o Senhor. E ali eles acreditavam que era uma pessoa normal, que tinha acompanhado eles naquela caminhada. E quando ele pergunta para eles: o que vocês estão falando? O que vocês estão conversando? Eles falam assim: mas você é aqui da região de Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Não viu o que aconteceu nesses últimos dias? Aí Jesus pergunta: quais? O que aconteceu? Aí eles explicam: não, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Então, eles tinham uma crença de que Jesus iria estabelecer um reino terreno, queria redimir Israel, libertar Israel do Império Romano e conduzir Israel debaixo do seu cetro de ferro, podemos dizer assim. Então eles tinham uma ideia de reino de Cristo aqui na terra, mas o reino de Cristo é um reino eterno, é um reino na glória. Então
Aqui, quando eles começam a falar a respeito disso para o próprio Jesus, pensando que era uma outra pessoa, eles mencionam também que, assim, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então, nem eles estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E aí, de repente, Jesus, de uma certa forma, dá um chacoalhado neles e diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porque não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Mesmo Jesus falando isso, eles ainda não o reconheceram. E aí diz que Jesus começa a falar as Escrituras, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus estava mostrando o que as Escrituras falavam a respeito dele, a respeito da sua vinda ao mundo, né? Do seu ministério terreno, onde ele curaria enfermos, onde ele libertaria os possessos de espíritos malignos, onde ele ressuscitava mortos, inclusive ele fez isso, e onde ele trouxe palavras de vida eterna. E ele mostra tudo isso, né? E como o próprio Cristo haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E ali, mesmo Jesus abrindo as Escrituras diante deles, mostrando essas verdades, eles ainda não entenderam. Às vezes nós podemos entender da seguinte forma: às vezes Deus está falando conosco e a gente às vezes está com o coração muito fechado para entender o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer nos fazer aprender. Às vezes o nosso coração está insensível para a voz do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é fechada, é um livro, mas quando ela é aberta e lida, é o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus nos instruindo. É o próprio Deus nos conduzindo ao caminho certo, ao caminho da vida. E aqui a Bíblia diz que quando eles se aproximam da aldeia, ele fez menção de passar adiante. Jesus fez aquela menção de ir adiante, para ver qual seria a reação deles. E aí diz que eles o constrangeram dizendo: fica conosco que é tarde, o dia já declina, né? E entrou para ficar com eles. Uma coisa que eu observo aqui, que talvez Jesus em determinados momentos anda conosco, nos abençoa, nos dá saúde, nos dá paz, nos dá prosperidade, nos abençoa de tantas formas, e às vezes a gente não o convida para estar na nossa casa. Às vezes a gente não convida para entrar na nossa casa. Às vezes nós convidamos tantas coisas e Jesus não é convidado. Talvez você possa estar pensando nisso. O que seria convidar Jesus para estar na minha casa? A sua casa é a sua vida. A sua casa é o seu coração. Você precisa convidar a Cristo para estar no seu coração. E aqui Jesus fez menção de ir à frente para ver qual seria a reação deles, qual seria a atitude deles. Às vezes em nossa vida nós podemos entender isso. Às vezes Jesus espera a nossa atitude, diante daquilo que Ele pode nos oferecer. E ali, quando eles convidam ao Senhor e quando eles entram, a Bíblia diz que aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Aquele momento foi o momento que os olhos deles se abriram para reconhecer a Cristo. E aí a palavra diz que Jesus desaparece da presença deles. A forma de partir o pão era a forma reconhecida por eles, como Jesus fazia em momentos que eles estavam juntos. E aí uma coisa muito interessante que eles, lá no versículo 22, diz assim: olha, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando a Escritura de Deus é mencionada, é pregada, e Deus começa a falar conosco, não é o homem falando, é Deus falando. Deus usa o homem para isso. E ali a palavra diz que eles sentiam, quando Jesus estava falando com eles, o coração deles estava ardendo. Quer dizer, é uma forma diferente de sentir a presença de Deus.
E às vezes o Senhor está falando conosco. Às vezes o nosso coração está ardendo. Às vezes a gente não percebe que é o Senhor falando. Pensa que é alguma outra coisa que está acontecendo. Mas é o Senhor falando conosco. É o Senhor mostrando realmente que nós precisamos seguir um caminho que é designado por Ele, que é estabelecido por Ele. E aqui a Bíblia diz que aqueles discípulos, eles se levantam imediatamente e vão onde está os 11 discípulos reunidos e falam para eles: olha, o Mestre apareceu a nós. Aí conta para eles tudo, né, o que aconteceu no caminho e como eles reconheceram Cristo no repartir do pão. O que aconteceu durante toda aquela caminhada, aquele diálogo, aquele momento de sentir o coração ardendo, aquele momento em que Cristo expunha as Escrituras para eles. E aí quando eles falam isso, eles deixam os outros também mais firmes na fé, crendo realmente que o Senhor havia ressuscitado e estava operando grandiosamente no meio deles. Eu quero, neste momento, estar orando e eu gostaria que você abrisse seu coração para o Senhor. Abrisse seu coração para o Senhor. Convida Ele para estar na sua casa, convida Ele para estar na sua vida. O Senhor quer fazer isso. O Senhor está desejoso de estar morando na sua casa, na sua vida. Só depende de você convidar, como aqueles 2 homens. Entenderam o que precisava, convidá-lo para estar ali dentro da sua casa. E quando Ele está presente, as coisas são diferentes. Quando Jesus está na nossa vida, as coisas são diferentes. Nós somos abençoados, nós somos fortalecidos, nós não tememos coisa alguma. Amém? Vou orar neste momento. Aí onde você está, você pode fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, porque nós sabemos que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Quero, meu Deus, neste momento, pedir a Tua bênção sobre cada vida que neste momento está assistindo conosco, está compartilhando conosco esta palavra. Meu Deus, que a Tua mão poderosa esteja, meu Deus, indo de encontro a cada necessidade, Senhor. Se existe alguém enfermo, Senhor Deus, que a Tua mão de cura esteja, meu Deus, operando na vida dessa pessoa, Pai. Ó Deus, se existe alguém, ó Deus, oprimido por forças malignas, em nome de Jesus, nós repreendemos agora e pedimos que a Tua mão, ó Deus, de libertação esteja sendo estendida sobre essa vida, Pai. Abençoa, meu Deus, abençoa cada casa representada, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus, cada lar, Senhor Deus. Opera poderosamente para a glória e honra do Teu santo nome. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que você possa, a cada dia, se fortalecer no Senhor para ser bem abençoado, bem fortalecido, para que você seja bem sucedido em tudo que você colocar nas suas mãos. Amém? Deus abençoe.